E aí, pessoal, mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim falar de 3 erros que eu cometi no começo da minha hamburgueria. Então, primeiro erro é não saber precificar. No começo eu não sabia precificar, tipo, eu comecei a hamburgueria e eu só queria fazer e tal, e você tem que dar uma atenção nisso, eu aprendi mesmo errando, precificando produtos errados. Vou dar um exemplo aqui. A batata pequena, o custo dela na época era 3,06 centavos, eu vendia 3,50, tipo, achava que dava para vender. Aí, eu sei que hoje em dia tem bastante planilha, mas dependendo da planilha, ela não dá para colocar a porcentagem de lucro diferente em cada produto. Você coloca uma porcentagem, por exemplo, 10% de lucro, ela vai precificar todos os produtos com 10% de lucro. E o ideal é você saber precificar produto por produto. Então, eu vou dar um exemplo. Pistache é um produto ali, um insumo que dá para você agregar bastante valor. Aí um exemplo que você fez, tô falando, hamburgueria, né, no caso, mas no Holy Burger tem, eu acho que se eu não me engano, tem um hambúrguer lá que tem uma maionese que vai uns pedaços de pistache, eu não sei explicar muito, mas um exemplo. Você fez uma maionese de pistache. Você vai conseguir agregar muito valor nesse lanche que você vai colocar essa maionese. Então, um exemplo. Se você tem a planilha que você colocou 10% e ela precificou tudo com 10%, esse lanche você não vai conseguir cobrar mais caro nele. Então, o ideal é você saber precificar um por um, porque tem hambúrgueres que você consegue elevar o valor ali, porque você consegue agregar valor neles. Então, saber precificar é muito importante. Eu errei no início, né? Acho que bastante gente erra, mas depois eu estudei sobre. Hoje em dia eu sei precificar um por um e tal. Na questão de ensinar, eu não sou muito bom porque não é minha área ali, é um negócio mais difícil, é chato, mas também você tem que focar no que você é ruim, que nem o exemplo. Eu era bom em fazer os lanches, criar receitas, essas coisas, e acabava esquecendo um pouco das outras, né? Que era o marketing, precificação e tal, que era mais difícil. Então, essa parte, precificação, você tem que aprender a precificar, saber o DNA da sua empresa e saber todos os restos aqui, que eu não vou entrar em detalhes, porque o vídeo vai acabar ficando muito difícil e eu também não sou mestre nisso para poder ficar explicando aqui. Então, foque muito na precificação. O primeiro erro que eu cometi, uma dica que eu tô passando para vocês. Segundo erro que eu cometi é não ter padrão. Ainda mais no início, né? Porque para quem tá começando é difícil manter o padrão ali, mas se você tem lanche com tomate, tenta cortar ele todos da mesma forma, tem cortadores bons até, que você consegue cortar, ou você desenrola com a faca ali mesmo. O alface, você manda picado, manda sempre picado. Eu já cheguei a trocar o alface não porque eu quis, foi porque, tipo, faltou com o fornecedor mesmo. E o cliente percebe, o cliente percebeu, reclamou e tal, que eu só uso americana aqui no caso e eu uso ela em folha, não eu picoto, eu prefiro mandar em folha. Já tive que trocar bacon em cubos uma vez que faltou com o fornecedor, eu tive que trocar. Nunca foi porque eu quis, sempre foi porque faltou o fornecedor, com o fornecedor, acabou e tal. Aí o cliente percebe, reclama, então sempre mandar o lanche sempre da mesma forma que no seu padrão ali. Vou dar mais exemplos aqui. Maionese, pesar o sal. É muito importante pesar o sal, principalmente para você colocar na ficha técnica, né? Saber precificar, entra a precificação de novo. Já teve clientes que reclamou do sal, porque no começo, assim que eu inaugurei, eu colocava, tipo, colocando e provando assim, que é muito errado, você tem que saber o peso do sal. Hoje em dia, a minha maionese vai entre 8 e 10 gramas de sal. Coloco nessa faixa mais ou menos 9 ali, tá bom. Então, o alho também, já teve reclamação que eu fazia uma maionese de alho e colocava muito alho no começo, então a pessoa reclamou. Então, tudo você vai aprendendo com o tempo e eu tô tentando passar para vocês não errar nessa parte, né? Se você manda cebola crua, cortada, sempre da mesma forma, entendeu? A maionese da casa aqui que eu faço sai muito potinho, sai nos lanches, então ela sempre tem que ter o mesmo sabor. O cliente, ele tem que comer sempre a mesma coisa, independente de quando ele vai pedir. Ele sempre tem que comer a mesma coisa. Ele compra com você porque ele gosta do seu produto, acha ele bom, então você não pode ficar mudando. Padrões de sabor ali da maionese, cortes e tal, eles sempre tem que comer a mesma coisa, porque você mandando sempre a mesma coisa no padrão, ele vai pedir sempre com você.
Por que o Mac vende bastante? Porque independente do estado, país ali, se você pedir o lanche, um Big Mac, vai ser todos iguais. Então, isso conta muito mesmo. Manter o padrão dos seus lanches ali, se é sobremesa no caso, manter o padrão também, porque se você mudar, porque às vezes acontece, é difícil, mas se você mudar, tenta, se acabou com o fornecedor, tenta mudar para uma marca melhor do que uma abaixo ali que o cliente vai perceber e vai reclamar. Você sabe, mas ainda faz, mas tipo, é difícil, mas tem que manter o padrão. Principalmente para quem tem funcionário e tal, cada um montar de um jeito, mas você tem que ter ali um padrão, ó, tantas gramas. Vou dar um exemplo aqui. A minha batata com cheddar e bacon. Eu tava indo meio que fora do padrão, porque eu montava de um jeito, aí minha esposa montava de outro. Então, eu falei, vamos começar a pesar. Hoje em dia eu peso o cheddar, coloco em cima da balança para pesar o cheddar e pesar o bacon. Nunca vai diferente, sempre vai no mesmo padrão. Toda vez que a pessoa pedir uma batata com cheddar e bacon aqui, vai igual. Porque a batata também, a porção de batata eu peso e ela vai no padrão de batata, vai para o padrão de cheddar e padrão de bacon. Então sempre vai igual. Então, outra dica para vocês que de um erro que eu cometi. Só para complementar, usar a balança para quase tudo que você for fazer. Quase tudo. Eu uso a balança para quase tudo. Eu peso a batata. Na hora de colocar, que eu já falei aqui, coloco o cheddar eu peso, coloco o bacon eu peso. Na hora de fazer a maionese, todos pesado em gramas. Tem todos os ingredientes, eu sei a quantidade. Hoje em dia eu não preciso mais ficar olhando, porque eu faço bastante, então eu sei de cabeça todos os ingredientes, as gramas que eu tenho que colocar. Do leite, do sal, da mostarda, fazer molhos aqui e etc. Então, use a balança. Vai ajudar você a manter o padrão sempre. Terceiro erro que eu cometi foi comprar embalagens genéricas, que tá lá escrito qualquer frase, um exemplo, aqueles craft que não tem nada, só tem uma frase ali, não tem nada da sua marca, as pessoas não vão lembrar de você. Ah, mas a embalagem vai jogar no lixo. Não, não pode pensar assim, você tem que pensar que você tá entrando na casa do cliente, tipo, ele vai ver lá, e qualquer coisa que você conseguir colocar, eu sei que é difícil comprar embalagem personalizada no começo, então, sei lá, pensa num carimbo, compra lisa ali mesmo, sem nada. É a melhor coisa que você faz do que tentar comprar uma bonitinha ali que tem alguma frase, algum desenho que não compensa, que não vai ter nada da sua marca. Tem carimbo, tem adesivo, você pode pedir uma gráfica aí, então tem que colocar alguma coisa na sua embalagem para os clientes lembrar da sua marca, procurar no Instagram e tal. E no começo eu comprei embalagem genérica ali mesmo, eu só queria começar a trabalhar. Não pensei nada disso. Eu aprendi essas coisas tudo errando. Então, outra dica aí para vocês, para quem está começando e tal, ou para quem já começou e não faz isso, é colocar alguma coisa na sua embalagem. Seja colocar adesivo da sua logo, já conta muito, porque o cliente vai ver ali a logo, vai ficar lembrando de vocês, lembrando o nome ali, WhatsApp, Instagram. Se você puder, é muito importante colocar nas suas embalagens. Inclusive, tem um vídeo aí, eu vou deixar ele no card, para vocês poder ver, né, e tal, as dicas, se aprofundando mais no assunto, para vocês pegarem uma ideia. Então, assiste o vídeo aí, que eu vou deixar no card para vocês melhorar as suas embalagens. Dica bônus aqui, rapaziada, não é um erro que eu cometi, agora é uma dica mesmo, é não parecer amador mesmo sendo. Então, se você está começando ou faz pouco tempo que começou, não pareça amador. Tenta não parecer, pelo menos. Faz o máximo ali, usa todas essas dicas que eu dei aí, que foi o que eu errei no começo, para acertar tudo e tal. Mandar uma embalagem, não precisa ser personalizada no começo, pode colocar carimbo, adesivo, mandar todas as maioneses, toda vez que o cliente pedir, ou o potinho da maionese da casa, ou o lanche que vai a maionese da casa, com o mesmo sabor. O lanche montado certinho ali, não mandar de qualquer jeito, dar atenção para os clientes quando acontecer algum erro. Você não pode parecer amador mesmo sendo, tenta não parecer, que isso vai contar muito também para o seu crescimento, para a recompra dos clientes e a evolução da sua hamburgueria, né? Vou finalizar o vídeo aí, espero que vocês tenham gostado e comentem aí o que vocês acharam e tal. No link da descrição tem a maioria das coisas que eu uso aqui, na minha hamburgueria e tal, seja utensílio, alguma coisa que você vai usar, tem sempre gente me perguntando, então tem uns links aí que vocês podem dar uma olhada lá, se precisa e tal. Qualquer dúvida, pode me perguntar nos comentários aí.
E acho que é isso, né? Espero ter ajudado e tamo junto.